Inclusive, já tem, houve relatos de que já existe outras carreiras do judiciário que possuem previsões parecidas, né? TJs estaduais. Tá. Próximo assunto é gratificação de TI. A gratificação de TI, ela nasceu com a ideia de que, assim, ó, os servidores de TI têm percebido que no mercado mesmo de trabalho, especialmente na iniciativa privada, a remuneração que eles conseguem lá não está equiparada com a remuneração que eles estão tendo aqui. Inclusive, dentro do CNJ, a gente tem um caso de uma servidora que estava em teletrabalho. O CNJ estava, naquele período lá, discutindo se voltaria ou não o teletrabalho e tudo mais. E quando entramos em contato com a servidora, ela, morando no Canadá, né, ela falou que, olha, que se o CNJ exigisse que ela retornasse para cá, perdendo, no caso, o teletrabalho, ela ia pedir exoneração, porque, no caso, a remuneração do CNJ já tinha se tornado muito menor do que a remuneração que ela consegue no mercado mesmo. Especialmente porque, quando você fala em TI, né, as linguagens são quase universais, então você consegue, aqui estando no Brasil, prestar serviços para o mundo, né? Sabendo da relação que está a nossa moeda com o dólar, por exemplo, acaba que é fácil você ultrapassar a nossa remuneração aqui. Por isso surgiu essa ideia sobre ter a gratificação da TI, observando o mercado como um todo, além também de seguir as recomendações de, se não me falha a memória, Tribunal de Contas e do próprio CNJ em plenário, né, já ter dado uma sugestão para fazer isso, considerando esse cenário todo que eu narrei anteriormente. Tá, próximo assunto. Adicionar padrões às carreiras, né? Hoje a gente tem 13 padrões e também, dentro do mesmo contexto, adicional de permanência na carreira. Basicamente é o seguinte: quando você chega ali no C13, obviamente você percebe que sua remuneração fica estática. É como se a carreira realmente morresse ali. Isso causa alguns problemas, porque se você observa, a maioria, em média, há um estudo que diz que, em média, um servidor ele passa próximo de 20 anos na mesma carreira. Então, não faz sentido que dos 20 anos na média que você passa na mesma carreira, você passar quase metade dele parado, né? Sem poder progredir na carreira. Existem basicamente duas propostas para a correção desse problema. Uma é aumentar a quantidade de padrões, né? Então, você, em vez de termos os atuais 13, poderíamos ter, por exemplo, 20 padrões, e aí nisso você conseguiria continuar tendo as suas avaliações e continuar tendo a progressão dentro da carreira. A outra alternativa seria o adicional de permanência na carreira. Lembra bastante o ATS, mas com a diferença de que ele só começa a contar depois do C13. Inclusive, a proposta que havia chegado era em percentual próximo do percentual em que você tem a progressão. Então, assim, as duas propostas elas são muito parecidas. A grande discussão é como seria implementado, né? Tá. Próximo assunto. Sobre a tabela remuneratória de FCs e CJs. A tabela de FC e CJ, acredito que os gestores tenham essa percepção mais clara, mas especialmente os servidores também que ocupam funções baixas também vão perceber que não há uma escada de funções na nossa tabela. Ela é muito desproporcional, né? Você tem ali as FC 1, 2 e 3, que elas são irrisórias, inclusive eu já vi casos de servidores rejeitando essas funções, porque no fim das contas iriam acabar tendo que ou perder o teletrabalho, ou então tipo, teriam uma carga horária aumentada, enfim. Essas funções mais baixas, elas não dizem quase nada, depois você chega ali no próximo padrão, que é FC4, FC5, elas estão ali na casa mais ou menos dos 2.000 e tal, e tem um próximo pulo para a FC6 que está na casa dos 3.000 e poucos, né? Da FC6 para a primeira CJ é um salto absurdo e ao ponto de que para a administração isso é ruim, porque você não consegue criar realmente uma escada de progressão, não dá essa sensação ao servidor de que ele está progredindo, né, aos poucos, à medida que ele sobe de um nível para o outro. E para o servidor também isso é ruim, porque ou ele é chefe de alguma coisa, e aí já o nível de responsabilidade vai às alturas, ou então ele está no FC, o gap é absurdamente grande. Então, essa também havia sido uma das solicitações que foram colocadas, e a gente poderia também trabalhar ao mesmo tempo, vendo as tabelas do cargo efetivo, né? Também poderíamos ver as tabelas também das FCs e CJs. Próximo assunto.
Unificação do vencimento com a GAGE, né? Isso aqui já foi discutido em alguns outros momentos em paralelo, né? Tem basicamente duas propostas nesse sentido. Elas são bem diferentes, na verdade, mas elas têm esse núcleo comum do unificar vencimento básico e GAGE. A proposta 1 é você simplesmente somar o vencimento com a GAGE, e aí você teria um novo vencimento grande, né? Sem fazer muitas alterações, né? Basicamente só mesclar esses dois. Isso tem aquela questão de você não perder a GAGE quando você sai para outro local, isso, que inclusive já foi discutido lá no plenário, né? Tem também a questão sobre impactar sobre os adicionais, né? Quando você fala sobre o adicional de qualificação, por exemplo, como a base dele é baixa, às vezes isso é um desincentivo à qualificação, né? Só que, claro que, ao unificar isso, a gente também tem que perceber que tem impactos diferentes em carreiras diferentes, né? Naturalmente que oficiais e da segurança teriam um impacto diferente, porque se você mescla ali o vencimento e a gage, você mais que dobra a base de cálculo dessas gratificações, né? Então, teria também que verificar se é interesse também ajustar os respectivos percentuais das gratificações, né? Tá. A outra proposta seria meio que transformar a nossa tabela parecida com o que acontece no Senado, que é você unifica vencimento base, vai ficar igual para todo mundo, analista, técnico e auxiliar. A única coisa que diferencia um cargo do outro é o percentual no nosso caso, né, seria da gage. Então, por exemplo, o analista teria um percentual mais alto, o do técnico teria um percentual intermediário e o auxiliar teria um percentual menor. Então, nisso, naturalmente, você continua tendo essa gradação ali de carreira. Será para de Eduque? Alguém está falando Tchau. no meio. Tá, acho que não era nada. Então, é isso. Então, unificar o vencimento básico, tanto nessa proposta 1 aqui, quanto nessa proposta 2. Então, os dois, eles são unidos por essa lógica do unificar vencimento e gage. Próximo assunto. Aqui, novas formas de remuneração. Eu preferi unificar isso daqui, porque o assunto era gigantesco enfim, é basicamente o repensar mesmo do zero. Então, por exemplo, aquela discussão sobre trazer o subsídio, a forma de subsídio, né, para a nossa carreira. Uma outra alteração seria criar gratificações totalmente novas, né, e isso para todo mundo, como, por exemplo, gratificação de desempenho institucional, desempenho individual, enfim. Seria realmente pensar em novas formas de remunerações. As duas que chegaram para mim tinha sido a gratificação de desempenho, né, tanto das duas formas, e a do subsídio. Deixei anotado aqui como se fosse um grande grupo que pode analisar todos os tipos de coisas que não estão hoje na nossa tabela, né, atual. Um outro pedido foi benefícios, tanto novos benefícios como ajustar os já existentes, né? Como tinha chegado o pedido mais genérico, que falava inclusive, por exemplo, auxílio alimentação, PAP, eu acabei excluindo daqui, mas se quiserem, obviamente, a gente pode discutir. Eu acabei excluindo auxílio alimentação e PAP porque a própria LDO vem tratando deles, né? E pelo fato da LDO ser lei orçamentária, enfim, a gente poderia ter algum problema. Mas, claro, caso queiram, a gente pode discutir. Acho que só seria um pouco mais complexo. Mas um outro ponto também que havia chegado era o do auxílio saúde, né? Que acaba sendo um benefício. Hoje, a resolução do CNJ sobre o auxílio saúde, ela criou uma certa distinção entre magistrados e servidores no reembolso dos planos, né? Então, caso também queiram, esse poderia ser um assunto de debate, assim como também o pedido que chegou do auxílio nutrição, né? Que é como se fosse, de forma resumida, de um auxílio alimentação para os inativos. Os inativos, eles possuem um decréscimo muito grande, né, na sua remuneração quando eles se aposentam, né? E especialmente no momento onde eles têm uma maior fragilidade remuneratória, quando eles têm esse decréscimo. Então, esse auxílio à nutrição seria meio que uma forma de, não equiparar, mas como uma forma de ajustar esse desequilíbrio. Próximo assunto, licença para mandato classista, né? Então, a licença para mandato classista, ela tem dois assuntos, um deles não é desse subgrupo, por isso que eu não pautei aqui, deixei apenas essa outra aqui, que seria a proposta de manter um membro que está com a licença de mandato classista, né, em folha dentro do próprio órgão, mediante reembolso
da respectiva entidade, né? Então, assim, o Poder Executivo já faz isso. Um adendo que é um bom precedente, né? Inclusive, também fiquei sabendo que o STJ também já faz isso, mas, enfim, acaba não sendo unânime nos órgãos. Mas o único contraponto dessa proposta é que já existe um processo no PJE, no CNJ, tratando do assunto. Então, não sei também, não estou dizendo que não é importante, estou só dizendo sobre prioridade, né? Se eventualmente a gente esperaria o próprio plenário do CNJ decidir, ou se a gente já coloca direto na nossa lei, o que é também uma alternativa válida, né? Acabei de ver no chat aqui, né, que parece que o CJF também já regulamentou isso, né, nesse mesmo sentido. Tá. Próximo assunto, a regulamentação da atividade, do adicional de atividade penosa, né, previsto na 812. Então, o adicional ele já existe, na verdade não é uma criação, é uma regulamentação para o judiciário como um todo. Coloquei isso aqui no nosso grupo, apesar de que eu vejo que talvez isso nem precise estar na lei, né? Caso queiram também, até um ato mais fácil de fazer isso seria a portaria conjunta, né? Que eventualmente a gente não depende do Poder Legislativo, né? Porque o adicional já existe, né? Caso vocês também queiram, novamente a gente poderia tratar com essas duas versões, ou regulamentar na nossa lei, ou fazer também via portaria conjunta também seria uma proposta. Chegou para aqui para a gente também no subgrupo, e essa parte aqui eu confesso que eu não tinha entendido 100%, mas, e aí peço desculpa se eu passar uma informação meio que bagunçada, mas chegou um pedido de que as horas extras em alguns tribunais, em alguns órgãos, elas têm uma maior dificuldade de ter esses pagamentos, mesmo o servidor tendo trabalhado. Então, eventualmente, isso poderia também ser um assunto de debate aqui no nosso grupo, caso a gente queira colocar, né, enfim, também na nossa própria lei, né, não só direto da 812, colocar na nossa lei, ou, de novo, também uma portaria conjunta, meio que regulamentando como em linhas gerais, enfim. Beleza. Esses, basicamente, são os assuntos que a gente tem, que foram todos, como eu disse. Não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que gosto nem desgosto de nenhum desses. Apenas fazendo a defesa. Eu vou pedir que cada um, nesses nossos próximos passos, né? Cada um dos órgãos e entidades fariam um voto em uma dessas matérias, né? Apenas sobre o assunto de se você quer votar nesse assunto imediatamente, se você quer discutir esse assunto imediatamente, tá? Não é se você é a favor ou se você é contra. É o quão mais prioritário você acha que é esse assunto. Depois que a gente fazer essa votação dos assuntos mais prioritários, a gente mescla, né, com a proposta base, depois a gente elege os relatores para escrever o texto e tudo mais. Com isso, a gente vai conseguir trabalhar em paralelo vários assuntos. Vi que o Gerson pediu uma questão de ordem. Gerson, pode falar. Obrigado, João. Não, primeiro, uma observação bem pontual, né? Uhum. Assim, o item está aberto aí, eu acho que já subiu aí um pouco a tabela, eu não estou mais vendo, mas se não me engano está aberto com sobreposição, né, de tabela, que é um dos elementos centrais da proposta da FENAJUF, né? Pronto, obrigado, João. É um dos elementos centrais, um pilar, né? Mas a gente tem um outro pilar que eu não estou vendo ele representado aqui, nas demais propostas, que é a questão do analista judiciário, né? Que é a referência da carreira na proposta da FENAJUF. Está colocado lá da gente ter um processo aí de recuperação, né? do espaço aí criado a pior, né? Para a referência da nossa carreira, que é o analista judiciário, com relação a outras carreiras. Seria interessante que isso tivesse em conjunto aqui, porque a proposta da FENAJUF é um todo articulado, né? Mas, para simplificar, eu acho que esses dois itens, né, João, deveriam estar. E aí eu aproveito esse e trago um outro ponto, não sei se os colegas vão me complementar, e aqui eu não tem algumas propostas que estão me soando um pouco exóticas, assim, não estavam frequentando, né, o debate, e aí talvez fosse bom saber de onde veio tal proposta, né? Para a gente Legal. ter noção. Acho que as entidades sindicais trouxeram, né? E se vai ter uma apresentação delas, não sei. Acho que nesse momento é só a questão do que vai discutir primeiro ou não, prioritariamente ou não, né? Mas ter essa clareza talvez fosse importante aqui também, né?
Só Obrigado. voltando aqui. Tá, perfeito. Tá, por partes, Gerson, bem lembrado. Seguinte, olha só. Quando você falou, né, sobre, do tipo, por exemplo, o nosso analista, né, que ele é a base, o parâmetro que a gente utiliza, eu, na verdade, já tomei isso como um princípio, sabe, assim, tanto que, assim, eu nem coloquei aqui abaixo para votação, porque, para mim, isso já é parte inerente do processo. Então, assim, quando a gente fala aqui sobre a nova tabela remuneratória, isso daqui já é dentro desse princípio, percebe? Então, tá dentro da base. Ou seja, a base já é isso, nós vamos agregar outras coisas. Beleza? Me Sobre... permite, João, sem querer abrir o debate, me perdoe mesmo. Uhum. Eu sei que, assim, se tem questão da remuneração, está meio implícito que vai subir a carreira e tal. Mas eu acho que na proposta da FenaJuF, ela traz algo bem objetivo, né? Tem os ciclos ali, as carreiras que a FenaJuF apontou como que guardam similaridade, aí tem fundamento da FenaJuF sobre isso, né? Escrevendo as carreiras e tal, tem uma fundamentação, talvez até para identificar também a autoria aí, se a proposta da FenaJuF não podia trazer isso, né? Cargo do analista como referência da carreira do judiciário frente a carreiras similares, né, com sobreposição de tabela. Eu penso que isso sintetizaria bem, sem prejuízo do que está implícito aí, como você está dizendo, né? Exato, porque assim, esse pedido seu, na verdade, ele já está atendido, nem discuta, porque assim, por exemplo, quando a gente fala de nova tabela remuneratória, igual eu mencionei, já é considerando esses pressupostos, tá? Quando a gente, ou seja, não é nenhum item para votação, porque, por exemplo, se a gente coloca esse item para votação, ele pode, por exemplo, não ser votado. Acho pouco provável, mas enfim, ele poderia não ser votado. Eu já estou partindo do pressuposto que isso é um pressuposto e por isso ele está aqui, dentro da nova tabela remuneratória. Tá? Mas, e outra também, porque assim, como a gente vai também eleger os relatores, eventualmente a gente vai também trazer para perto do relator a pessoa que também fez a proposta, se não for o caso ideal, pelo menos eu acho que seja, a própria pessoa que fez a proposta ser o relator, né? Que a gente não concentraria todos os relatores numa única pessoa, senão a gente acaba não conseguindo caminhar. Mas, em tese, tá aqui. Eu preferi não colocar nomes nesse momento, porque teve vários outros pedidos, sabe? Por exemplo, a FenaJuF fez realmente um pedido, eu lembro de ter colocado o ciclo de gestão, tinha colocado também TCU, colocado também legislativo, só que o Sindjus também tinha feito um outro pedido, outras associações também tinham feito pedidos paralelos, então, assim, para não colocar nomes enfim, eu preferi usar o tema, tá? Que eu acho que fica um pouco mais limpo. Sobre o dar os nomes depois aqui, eu acho que tranquilamente a gente pode, eventualmente, apresentar para vocês, ou pedir para a pessoa que fez a proposta eventualmente vir a apresentar, né, depois que a gente eleger as propostas, ou então, assim, até realmente, igual eu falei, como o próprio relator vai ficar próximo, acredito que dá para a gente aprofundar um pouco mais o assunto. E, naturalmente, se alguém ficou com alguma dúvida sobre algum desses pontos aqui, eu me disponho também a explicar. É porque assim, eu não queria trazer o texto inteiro da proposta, porque senão, sinceramente, assim, ó, olha que eu tentei falar de forma resumida. E mesmo assim eu passei, sei lá, uma bela meia hora aqui conversando, né? Eu acho que facilmente cada assunto desse aqui ultrapassa muito mais do que meia hora. E aí a gente não consegue nem elencar as prioridades, sabe? Tá. Deixa eu só marcar aqui. Beleza, é isso. Então, em primeiro ponto, queria pegar a percepção de vocês sobre o que é mais prioritário e o que, aliás, na verdade, pode escolher o que vocês acham mais prioritário. Escolhas de 3. Eu não acompanhei o chat, representante do STF chegou? Se chegou, levanta a mão, senão acho que já vou para o próximo. Tá. STJ. Otávio, você tá por aí? Estou. Você pode elencar quais são as matérias que você acha que são mais prioritárias?
São 3, né? Isso. Para mim é o adicionar padrões à carreira, nova tabela remuneratória de FCs e CJs e nova forma de remuneração. Deixa eu até centralizar tudo. João Dark, Opa, queria, já que está começando a votação, queria fazer uma observação, se possível. pode falar. É porque nessa questão da data base anual, né, para reajuste inflacionário, o Sindiús está entendendo que a gente pode discutir o reajuste para 2026 nesse ponto. É isso? Não, essa data base seria aquele reajuste que No aconteceria início você anualmente. botou que a discussão de 2026 já é um preposto. Isso, exato. Vamos fazer o seguinte, acredito que alguns vão ter dúvidas, até para a gente ter um fluxo um pouco mais rápido. Eu vou fazendo a chamada aqui de órgão a órgão e entidade, né, naturalmente, e se o órgão barra entidade tiver alguma dúvida, é só fazer a pergunta antes da votação, tá? No caso, CJF, Érico ou Adriana estão aí? Adriana, se puder levantar a mão. Ixi, acho que não entrou, né? Tá. João, desculpa, mas é que é um pedido de esclarecimento que eu acho que precede até a votação. Aí eu queria perguntar por que auxílio nutrição, GAPTIC, que é essa gratificação de TI, mas a regulamentação da atividade penosa, eles estão sendo discutidos no subgrupo 2 de desenvolvimento, né? Seria pertinente a gente votar e trabalhar essas coisas sem ter o debate do desenvolvimento, de como será construído esses 3 pontos? É só esclarecimento. E em relação àquela tua proposta ali, que foi incluída, da data base anual, né, que vem até de uma sugestão do diretor-geral do STF, era incluir apenas um artigo na lei que estabelecesse uma revisão anual da lei, né? E aí ali com a recomposição inflacionária. Isso não já seria um padrão estabelecido e não precisaria entrar como votação, mas um item já pertinente ao resultado final que a gente estabelecesse aqui? Obrigada, João. Tá. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. Vamos lá, por partes. Acho que eu vou responder o mais fácil, que é o do reajuste, né? Seguinte, como a gente tem muitos assuntos e todos deles pareciam muito meritosos, digamos assim, se a gente começa a colocar muitos assuntos como pressupostos base, é meio que como se a gente transformasse todos em pressupostos base, sabe? Tipo assim, a linha começava a ficar muito tênue. Então, por isso que, assim, ó, em vez de João, tirar da minha cabeça o que eu percebo como mais prioritário, eu queria realmente que isso fosse uma construção nossa, né? Para não, eventualmente, sei lá, com base nos meus princípios, eu vou elencando quais são os pontos que a gente vai discutir, né? E de algum modo, enfim, ficar enviesado. Por isso que eu queria realmente até um aval de vocês. Por exemplo, considerando que esse é um ponto, entre aspas, mais fácil de passar, e vocês queiram já colocar no início, maravilha, poderiam colocar o voto e a partir disso a gente agrega isso na proposta inicial. Sobre os outros grupos, isso realmente houve até uma conversa aqui interna dos coordenadores. Tem assuntos que eles são difíceis a gente traçar a linha exatamente onde é um subgrupo e onde é outro subgrupo. Considerando que tem às vezes essas mesclas,
eu decidi trazer o assunto porque ele foi colocado para o subgrupo 3, tá? Então, assim, ó, por exemplo, pessoas, no caso do nutrição, né? Pessoas enviaram também esse assunto para o subgrupo 3. E aí eu trouxe aqui também para que vocês pudessem deliberar. E aí, por isso que, assim, pode acontecer? Sim. É tanto que, assim, como resultado dessa reunião aqui agora, eu, até aproveitando que a Meg está aqui, vai ser bom fazer isso, como resultado dessa reunião aqui agora, eu já vou voltar a conversar também com os outros coordenadores, até para garantir que a gente não avance sobre um assunto que já está sendo tratado ou que já tenha eventualmente sido deliberado em outro grupo. Beleza. Dando prosseguimento. CJF, né, não encontramos. TST, a pessoa já apareceu? Acho que não, né? Se sim, só levantar a mão no Teams. SJT, Janaína, você está aí? Tô sim, João, tá me ouvindo? Tô sim. João, como a gente conversou na última reunião, a gente colocou aqui como prioridade, primeiro, database, isso eu acho que vai garantir com que a gente consiga se planejar, né? O planejamento aqui no âmbito da Justiça do Trabalho é muito importante, porque o impacto é muito grande, então, a gente já estabelecendo isso fica melhor. A questão da sobreposição das carreiras é um tema antigo, eu acho que ele ganhou força agora com a exigência do nível superior para o cargo de técnico. E terceiro, adicionar padrões à carreira, para valorizar a mesma carreira. Então, seriam esses três. Tá, perfeito. TSE, Zélia, você está por aí? Estou sim, João. A gente também está fazendo uma opção por itens mais abrangentes, né, onde a gente atinja a maioria dos servidores, né, grande parte dos servidores. Então, a nossa opção é pela database, adicionar padrões à carreira e a nova tabela de FCCJ. Tá. Inclusive, eu acabei de perceber. Perfeito, obrigado, Zélia. Acabei de perceber aqui que eu não fixei a... Pronto. Aí, agora sim. Isso. Pronto, quero melhorar a visualização. Tá. Então é isso mesmo, né? Database, adicionar padrões da carreira e a tabela de FCs e CJs. Tá. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Zélia. Hum. STM, Cíntia, tá por aí? Cíntia? Ou é outra pessoa do STM? Puder levantar a mão? Oi, já votei. Então, eu já li aqui também aquela informação, né, da SOF, com aquelas orientações, né? Sim. E aí... Isso, assim, essas orientações, por exemplo, de pagar adiantamento de férias e o texto constitucional só em 25, será que quem tiver margem de pagamento pode pagar esse ano? Como assim? Desculpa, não entendi. Então, por exemplo, aqui ela fala que observar o 78, artigo 78, né, que manda pagar 2 dias antes. Os nossos períodos de férias, eles devem iniciar imediatamente após o recesso, que é dia 7. Então, 2 de janeiro, a gente já tem que abrir uma folha de férias, né? Renata? Isso eu queria ter certeza, porque os TREs vão perguntar isso. Acho que ela está em outra Aí, como ligação. fala que tem que também tô observar o achando. orçamento de 25, a gente já terá orçamento? Pronto. Estava procurando aqui quem estava com o microfone aberto. Tá. Acabei de ver que tá a Cíntia e a Elisane. Qualquer um de vocês pode desmutar o microfone e falar, se quiser. Oi, João. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim.
João, nesse caso aí, a gente vai priorizar a questão da database. Database. Isso. Pode incluir o subsídio que a gente conversou aqui, né? Recebeu mais opiniões. E também a sobreposição. Tá. Sobreposição. Desculpa, eu acho que eu perdi uma. Era a database. Qual foi o segundo? O subsídio. Ah, tá. As novas formas, né, de remuneração. Tá. Isso. E a primeira lá, né? Sobreposição. Sobreposição. Tá, beleza. Obrigado. TJDFT? A Guilherme, gente né? vai de isso. Database, adicionar padrões da carreira ou permanência na carreira acima do último padrão e novas formas de remuneração. Tá. Aqui. Perfeito. Tá. FENAJUF, lembrando que a FENAJUF conta como 6, né? FENAJUF, quem vai falar pela FENAJUF? Alô? Oi, João. Não sei se você está com alguma dificuldade de abrir o microfone, mas a gente tem ajustado aqui já o encaminhamento. Deixa eu só confirmar com ela aqui, nossa... Tá. Se vocês quiserem, eu posso inverter com o Sindijus, que como ele é só uma pessoa, né? Acho mais fácil. Tá. Pode ser. Tá. Cledo, você escolhe quais? 3? João, eu estou consultando um pouco a direção também sobre esse fato. Só mais um minuto. Tá, Estou ok. consultando a direção sobre qual a posição. João. Oi. Penso que eu posso já mencionar aqui, fazendo todas as ressalvas aqui, né, inclusive sobre o ponto que eu tinha até redigido aqui, uma proposta de alteração, mas eu acho que você não vai ter que conseguir fazer essa manobra agora, nessa discussão agora, né? Sim. Da questão do analista aqui, que a gente falou, né? E era para estar, na nossa opinião, articulado aqui com a questão da sobreposição. A questão do VB, por exemplo, na proposta da FENAJUF tem itens sobre isso, né? É uma proposta mais complexa, né? Mais articulada também. Eu sei que você buscou uma síntese aqui, né, dos temas, seria difícil a gente fazer essa discussão agora, acho que só depois, né? Mas os itens são, né, a elevação do analista, que está compreendido aí no subentendido, né, que você já mencionou, a sobreposição, a database com a compreensão que Lucena expôs aqui, e a questão do adicional, né, de permanência. Óbvio que há outros itens, mas são 3 apenas, né, para priorizar a discussão. Então, com toda essa ponderação e todos esses pressupostos aí, são esses os 3 itens que a gente indica nesse momento, tá? Tá. Cledo? Sim, João. O juiz entende que é o seguinte, né? Os pontos cruciais para a gente é a questão da database, tá? O reajuste inflacionário, que aí implica também já na discussão de 2026, né, e 2025, no nosso entendimento. As novas formas de remuneração, subsídio de GD, certo? E também a questão dos padrões. Agora, só deixando claro que a gente entende que a questão da sobreposição, ela também está embutida na questão da forma de remuneração e também a forma que nós vamos fazer os reajustes, né? Então, ela vai no meio dessa discussão também. E também a questão da atividade penosa, né? Que nós entendemos que no Ministério Público já existe atividade penosa, no Executivo já existe atividade penosa, e o que está faltando para nós é regulamentar aí no CNJ. Por isso que a gente faz a ressalva da questão da atividade penosa, que no entendimento do Sindjuiz, nós temos que buscar a regulamentação e não discutir novamente. Mas é isso que nós entendemos. Ah, sim, da atividade penosa, né, como se fosse uma interna. Tá, perfeito. Tá. Eu vi... Pera, CJF disse que voltou? Não peguei no chat.
Ah, tá. CJF encaminhou por e-mail. Tá, então eu vou compilar isso aqui ao final. Tá. Não consigo entrar no e-mail aqui agora. Tá. Seguinte. Beleza. Queria ver com vocês agora sobre deixa eu até olhar aqui quais são os temas até então, né? Considerando o voto sem o voto do CJF. Eu vou precisar compilar isso aqui depois. Tá. Ao final da reunião, eu vou entrar no meu e-mail. Assim que eu entrar no meu e-mail, eu vou computar aqui os votos do CJF. E computando os votos do CJF, eu passo para vocês quais foram os 2 temas mais votados. Mas é o seguinte, até para que a gente ande. Eu gostaria de já sairmos daqui com algum relator e queria saber se alguém se dispõe a tal assunto. Isso em cada uma dos itens. Porque realmente o ideal seria a gente meio que caminhar em paralelo sobre eles. Então, em sequência aqui, sobre a sobreposição das carreiras de analistas e técnicos, alguém se dispõe? Ninguém? Luciana está com dificuldade com o microfone? Não, consegui agora. Não, se não houver, é importante que tivesse alguém que fosse de algum representante da administração, né? Porque acho que regula melhor, né? Mas se assim, regula melhor no sentido de, né, do próprio meio do trabalho e aí de se organizar. Mas se não tiver ninguém, eu fico à disposição, tá? Beleza. Database, alguém se disponibiliza a fazer a proposta? Eu acho que a gente até tinha uma proposta mais ou menos feita, né? Deixa eu até procurar aqui. Ah, tá. É que eu acho que tinha vindo pelo CJ. CJF, tá. Tá. Daqui da reunião, ninguém Database. tem maior interesse de Database. fazer a database? Cledo? Database. Cledo, sim, Cledo, né, juiz. que tá falando? Beleza. A da gratificação de TI, a gente até tem um membro aqui do CNJ que ele conhece um pouco mais, então vou até deixar aqui como CNJ o relator. Adicionar padrões à carreira. Alguém se disponibiliza? De preferência. O pior que esse daqui, deixa eu até olhar. Tá, teve bastante gente. Ou adicional de permanência, né? Alguém? João, pode me colocar no adicional de permanência. Desculpa, eu não vi quem. Márcia, né? É Márcia. Vamos lá. Nova tabela remuneratória de FCs e CJs. Acho que só teve 2 pessoas que votaram aqui nesse assunto, STJ e TSE. Um de vocês poderia ficar com a relatoria desse assunto? Otávio ou Zélia? Eu posso. Tá. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Eu pensei que, na verdade, só ia ter relatoria dos 3 mais votados, não de todos.
Cara, a ideia é a gente meio que prosseguir os assuntos em paralelo, para a gente tentar consolidar toda a nossa proposta até fevereiro. E aí, assim, Tá. se a gente fosse seguir assunto em linha, eu acho quase improvável a gente conseguir terminar tudo até fevereiro. Tá bom. Tá. Unificação do vencimento base GAGE não teve nenhum voto. Não sei nem se a gente conseguiria alguma relatoria para isso. Tá. Alguém se dispõe aqui da reunião para analisar isso? Acho que, sei lá. Tá. Qualquer coisa eu vou deixar para pedido da. Vou deixar como relatoria a pessoa que fez a solicitação, né? Já que ninguém das pessoas aqui da reunião fez pedido. Tá. Vamos lá. Novas formas de remuneração, né? Subsídio, gratificação de desempenho e tudo mais. Tá, temos Sindjus, TJ, STM. O STJ já está com uma relatoria. STM, TJ ou Sindjus poderia ficar com esses assuntos? STM, TJ, Sindjus? Ixi, a STM saiu, né? Tá, acabei de ver. Tá. Tá. Só para entender melhor, o Guilherme do TJ falando. Essa relatoria seria meio que fazer uma explicação sobre o assunto para poder trazer a discussão na próxima reunião, é isso? Na verdade, criar um texto base com a ideia de que esse texto já seja o que seja incluído na lei. João, Aí eu te passaria naturalmente, né, os pedidos que tinham chegado aqui para a gente, né, para você ter como base de comparação, mas aí seria realmente fazer um texto base para ser o que vai ser votado. João, Cledo? se Júlio aceita a tarefa aí. Tá. Caso não tenha uma votação, se Júlio aceita a relatoria. Benefícios, não teve também nenhuma votação. Esses que não tiveram votação, eu acho que eu vou deixar sem relatoria, no sentido de deixar a própria pessoa que pediu fazer. O nutrição teve pedido tanto da FENAJUF quanto do Sindjus. Algum de vocês está interessado? Nós podemos ficar, João. Luciana, a FENAJUF pode ficar, que a FENAJUF está fazendo, inclusive, um trabalho no executivo também para levar o auxílio nutrição para todos os servidores. Então, a gente pode trazer aqui nosso debate, que a gente está ampliando. João, fiquei sem entender na questão da subsídio e gratificação das tabelas, né? Uhum. Se Júlio se colocou, tá? Falou sobre a questão das tabelas? Subsídio e GD? Ai, droga. Remuneração, João. Tá. Não, mas era nesse daqui mesmo que eu tinha solicitado, né? Que é de novas gratificações. Foi esse aqui que você pediu, não foi, não? Não, subsídio e remuneração.
Isso, que são as novas gratificações, né? Que é a gratificação de desempenho, por exemplo, e tudo mais. Foi essa que você solicitou, não Isso, foi? Ah, então. isso. Então tá bom. Tá. Nutrição, muito certo. Mandato classista, novamente também eu acho que não teve nenhuma solicitação. Eu acho que esse pedido veio da FENAJUF, se não me falha a memória. Posso colocar vocês também aqui? Pode, olha só, no benefício lá, auxílio nutrição, o João, você pode colocar o nome da Soraya, por gentileza, no lugar do meu? Uhum. E licença para mandato classista pode ser o Fabiano. Tá. Obrigada. Nada. Adicional de atividade penosa. Injusta à disposição. Beleza, né? Tá. Ora, esse pedido aqui tinha vindo do Sindijus. Vocês têm interesse também em fazer essa relatoria? Sim. Tá, perfeito. Seguinte, eu vou entrar. Tá. Assim então que eu terminar a reunião, eu vou entrar no meu e-mail para olhar os votos do CJF, tá? Mas assim, só adiantando, então, em tese. Computando aqui, né? Podia até fazer uma fórmula da próxima. Ó, tem 2 mais 6, 8 aqui nesse. Tá, só de olho, database já está muito na frente, praticamente todo mundo tem interesse. Adicionar padrões à carreira também tá, ou, né, o adicional de permanência, qualquer um dos dois. Todos esses aqui estão bem votados. Tá. Olha, a princípio, de novo, vou olhar os votos do CJF, talvez não altere o resultado, mas a princípio, database e adicionar padrões às carreiras ou adicional de permanência, né? A princípio são esses dois temas. João, VB e GAGE também é um pleito da federação. O Gerson pode ajudar a acompanhar nesse ponto. Se não houver ainda relator. Pronto, perfeito. Tá, seguinte. Então, eu vou até passar depois para vocês todos por e-mail o resultado, tá? Para todos acompanharem. Então, seguinte, o relator, igual eu tinha mencionado, ele vai ser responsável por escrever mesmo o texto, tá? O texto como se fosse o texto que vai ficar na lei. Eu quero, inclusive, manter um contato próximo com o relator para ir também fazer uma comunicação com os outros temas, né? Até para a gente ir compartilhando conhecimento. Eu realmente acho que a gente consegue concluir todos os temas, ter um texto meio que compilado de tudão, de todos os assuntos, até fevereiro, e espero que a gente já tenha votado a maioria deles, ou no máximo todos, né? Ou no caso todos, né? É isso. Então, só reforçando, que os demais temas que não tiveram votos não significa que eles não vão ser pautados, significam que, na ausência de assunto a ser deliberado de outro de prioridade superior, ele pode ganhar espaço, tá? Por fim, a gente vai compilar todos os textos, todos de tudo que tiver sido aprovado, e, por fim, a gente faz o ajuste dos percentuais ao orçamento disponível, né, que vai ser como se fosse a votação final. E espero, até fevereiro de 2025, a gente conseguir concluir tudo e entregar para o conselheiro, e, eventualmente, acredito que na primeira reunião também dos DGs, né, do ano que vem. Gente, é isso. Eu vou saindo daqui e compilar as informações do CJF. Deixa eu até parar de compartilhar aqui a tela. Tá. Eu vou começar a dar uma olhada no chat aqui, tá? Se alguém quiser usar a palavra, só levanta a mão. Se quiserem, tá? Teremos reunião esse ano, João? Reunião do subgrupo 3? Vamos, sim, com certeza. Até porque a gente precisa dar vazão nesses temas. Nós teremos reuniões, pelo menos eu espero,
ter uma reunião em novembro também, já do tipo discutindo eventualmente os primeiros textos, outra reunião em dezembro também, e em janeiro. Então, assim, eu espero ter uma reunião por mês, igual a gente está mantendo. As próximas, eu já espero, por exemplo, que os relatores tragam o texto, para que a gente, em cima do texto, já vá deliberando, alterando e fazendo todos os ajustes, como se a gente fosse realmente matando assunto a assunto, né? Tem como já ter uma data? A partir de todas as propostas que você vai então encaminhar, né, João, para cada relator. Isso, exatamente. Todas as propostas serão deliberadas, né? E as que forem votadas favoráveis, naturalmente, vão sendo incorporadas ao texto, digamos assim, texto base, digamos assim. Tá. Gente, acho que é isso. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Quem tiver outro compromisso, pode ficar à vontade, pode sair. Eu vou compilar os dados que o CJF mandou por e-mail para mim. E ao final vou reencaminhar essa planilha para vocês que eu já tinha encaminhado, né? Então, aí vocês já vão ver também o resultado final das votações, podem acompanhar, e eu já vou também entrar em contato direto também com os relatores para a gente já começar a startar o quanto antes esses textos para a gente já começar as nossas deliberações, né? Eu realmente estou ansioso para que até fevereiro a gente consiga ter um texto já definitivo mesmo e amém, né, em avançar as discussões do grupo 3. É isso. Quem quiser já sair, fica à vontade. Vou até encerrar a gravação. Eu vou só ler os comentários do chat para ver se eu deixei alguém de fora. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Bom, gente, vou me despedir então aqui. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Jess. Até mais. Acho que era isso. Acabou que todas as perguntas do chat já foram sendo respondidas à medida que fomos tendo a conversa. Opa, pera, tem mais assunto aqui. Tá. Alguém sugeriu fixar prazo. Tá. Boa. Vou até anotar isso. Pronto. Acho que era só isso. Gente, obrigado a todos. Vou sair agora.